menos aqui eu estou no metade sul do estado aqui, para mim esfriou, né? O Matias está me ligando, vamos ver aqui se está tudo ok. É uma esfriada ali. Tá bom. Maravilha. Então vamos lá. Bom dia a todos, né? Estamos iniciando o nosso Café com Pesquisa, Limites do Planeta e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esse é um ciclo de eventos promovido pelo Grupo de Pesquisa Direito Ambiental Crítico e pelo Núcleo de Pesquisa NEPS. Tem apoio da área do Conhecimento de Ciências Jurídicas, da UX, e do Programa de Pós-Graduação em Direito, Mestrado e Doutorado. O objetivo desse ciclo de eventos é discutir diversos temas relacionados aos ODS e Agenda 2030 da ONU. Nosso objetivo aqui é discutir, fazer um debate acadêmico de excelência, ainda que de maneira mais informal e descontraída do que é de costume, né, sobretudo no meio jurídico, que é muito formal. Ainda assim, a gente tem esse pequeno protocolo no início só para explicar para o pessoal o que é a atividade e para organizar, digamos assim, a nossa manhã, tá? Hoje nós estamos recebendo o Matias Almeida, que falará sobre a sustentabilidade no agro. Já será apresentado o seu currículo em seguida. Enfim, ele vai fazer uma breve fala e depois debaterá o tema conosco. O professor Ayrton Guilherme Berger Filho e o professor Alexandre Altman vão conduzir os debates, né? Eles abrem fazendo a primeira sessão de debates e depois nós franqueamos a palavra para os demais, seja através de perguntas no chat ou pedindo a palavra para se manifestar diretamente, tá? Fica a critério dos ouvintes. Então, nossas boas-vindas ao Matias, ao nosso Café com Pesquisa, né? Eu estou aqui com o meu café já pronto. Eu estou em dúvida se eu prefiro do Cerrado ou do sul de Minas. É uma grande dúvida da minha vida. Na dúvida, eu intercalo, um dia cada. Tá? Bem-vindo, Matias. Eu vou passar a palavra para a Cristiane, que é a mestranda que fará o nosso pequeno protocolo. Obrigada, doutor Clóvis. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso 8º encontro do Café com Pesquisa. Cumprimento em especial o nosso palestrante, Matias Almeida, que é graduado em Administração e Comércio Exterior, possui MBA em Negócios Internacionais e atua como CEO da Netcap. A pedido da coordenação, irei repassar algumas orientações para o bom andamento da palestra. Solicitamos a todos os ouvintes que mantenham as suas câmeras e microfones desligados. Lembramos apenas que o ouvinte previamente inscrito receberá o certificado. Para a captação da presença será disponibilizado, após a fala do palestrante, o link de acesso para o preenchimento do formulário de registro de presença. Pedimos que apenas o ouvinte previamente inscrito preencha o formulário. As instruções também serão postadas no chat pelo mestrando Ismael. Para os questionamentos, pedimos que o ouvinte faça sua inscrição utilizando o chat. Ele poderá, então, escrever a pergunta no chat ou apenas solicitar que seja lhe dada a palavra no momento oportuno. Somos gratos pela compreensão e colaboração de todos. Passo agora a palavra para o Dr. Ayrton Guilherme Berger Filho. Bom dia, professor Ayrton, a palavra está com o senhor. Bom dia, Cristiane, bom dia, Matias, bom dia, Alexandre, Clóvis, demais participantes. Então, uma honra para a universidade receber o Matias nessa atividade, né? Como o Alexandre comentou antes, até o Matias não estava na sala do MIT, né? O mestrado em Direito Ambiental, ele está muito preocupado em aproximar, né, visões que muitas vezes, durante muito tempo, foram antagônicas, né? Até por orientação ideológica mesmo, visão, por exemplo, do agronegócio e a visão ambientalista, da sustentabilidade, e o Matias, ele vem, acho que talvez inaugurar até essa discussão com um olhar mais prático, né, Matias, um olhar mais aplicado. Eu acho que a academia, uma coisa que eu tenho conversado bastante com o Matias, ela se afastou muito desse olhar aplicado, e o direito ambiental, com o direito ambiental não foi diferente também. E a gente está querendo resgatar isso numa
numa atividade como o Café com Pesquisa, né? Então, sinta-se acolhido por nós, fique à vontade, e o nosso agradecimento. Passo a palavra ao Matias. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o Alexandre e o Ayrton e toda a equipe da UX aí pelo convite. A gente fica muito feliz com a oportunidade de estar conversando sobre esse tema que é tão importante para o Brasil. A gente fala que o Brasil é o país do futuro, mas o Brasil é o país do presente, e eu acredito muito que essa questão do agro, o agro ele já vem transformando o Brasil e mantendo o Brasil numa posição não tão pior, e eu acredito que o agro vai fazer com que o Brasil saia dessa crise e que ele cresça cada vez mais. A gente tem a gente tem muita terra, a gente tem muita água, a gente tem muitas pessoas trabalhadoras. Você sabe muito bem aí que o grosso do desenvolvimento do agro no Brasil foi feito pelo gaúcho, no Centro-Oeste. E a gente tem um povo muito trabalhador, que foi para um cerrado há 20, 30 anos atrás, que não se podia plantar nada. Hoje a gente tem uma potência agrícola. E eu queria dizer que a gente deve se orgulhar dessa origem agro, né? Nós temos essa origem no campo, e o campo que alimenta as nossas mesas, né? Que nos veste. Então, eu acho que essa questão do agro, ela faz parte da cultura do Brasil e do desenvolvimento do Brasil. Não há solução no Brasil sem o agro. Nós não somos um país industrial, no meu entendimento. A nossa vocação é agro, né? E então a gente tem que fazer com que essa oportunidade seja aproveitada e que a gente consiga capitalizar isso de uma maneira positiva, né? A gente tem, falando um pouco de background meu, eu tenho uma formação em administração de empresas, com comércio exterior. Depois eu fiz alguns cursos, mas basicamente ligado à área eu fiz um MBA na área ambiental e um MBA na área de comércio internacional. Eu tive 11 anos trabalhando na Marfrig Beef. Comecei na indústria, na parte de P&D, então eu fazia toda essa questão de padrão de carne, acompanhamento de visita. Uma coisa que me ajudou muito, e eu reforço isso com vocês, é a questão da importância do inglês, né? Na verdade, eu consegui um estágio por uma indicação, e eu só consegui esse estágio porque eu falava inglês na época já, então acho que isso é uma coisa bem importante para vocês que estão aí na academia e logo vão estar no mercado. O inglês é uma coisa muito importante. Depois eu peguei a área de exportação, fazendo venda para o Oriente Médio, e depois eu comecei a trabalhar na área de sustentabilidade em 2009, quando nós tivemos o relatório do Greenpeace, que acusou a indústria brasileira de ser responsável pelo desmatamento na Amazônia. Então, a partir daí, eu comecei esse trabalho dentro da empresa para fomentar a criação de sistemas de monitoramento para assegurar que todas as compras de gado não ocorressem de novas áreas desmatadas. Então, hoje, toda a indústria da carne brasileira, especialmente na Amazônia, ela tem um sistema de monitoramento que possui mapas de todas as propriedades para assegurar que não existe nenhuma compra dentro de propriedades onde ocorreram desmatamentos. São alguns milhões de hectares que estão monitorados hoje dentro da cadeia de bovinos no Brasil. E isso é uma prática que vem sendo disseminada. E, obviamente, vocês veem todo o problema que existe no Brasil com a Amazônia hoje, toda a crítica que a gente recebe. Obviamente, existem problemas, mas existem muitas coisas boas que estão sendo feitas, né? A gente teve um aumento de produtividade muito grande, sem ter necessariamente um aumento no desmatamento, né? É importante lembrar que o desmatamento é legal no Brasil, né? Obviamente, a maioria do desmatamento é ilegal, mas existe a possibilidade de desmatar no Brasil. O desmatamento não é crime. E, obviamente, existe um problema de especulação imobiliária. Hoje, se vocês forem ver uma floresta na Amazônia, ela vale, por exemplo, R$1.000 o hectare. Então, se a gente cortar essa floresta, ela vale R$10.000. Então, é muito difícil a gente conseguir combater essa conta, né? Dentro desse trabalho aí, em 2016, eu resolvi sair da empresa, voltar para o Rio Grande do Sul. Hoje eu moro em Pelotas. Eu abri a Naticap. A Naticap, o nome remete a Natural Capital, que é capital natural, em inglês, que é exatamente um capital que a gente não enxerga, né? Quer dizer, hoje a gente tem água, hoje a gente tem o produto agrícola que vem do solo, e é um
um capital que a gente não enxerga, a gente não valoriza, né? Até o Ayrton, a gente veio conversando aí ao longo dos últimos 2 anos aí sobre essa questão da carne do Pampa, da aliança do pastiçal, da conservação do solo. Isso é um ativo que não tem valor ainda, tá? E o nosso objetivo com a empresa é muito no sentido de conectar essas boas práticas que estão sendo implementadas no campo com compradores e investidores. Hoje a gente tem cada vez mais compradores que estão buscando essa questão da sustentabilidade. E a gente, com a Covid, teve uma aceleração imensa disso, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas têm mais informações e querem cada vez mais terem produtos que estão ligados a essas boas práticas. Da mesma forma, nós temos a questão dos investidores. Vocês devem ter visto muito as 3 letrinhas mágicas ultimamente, que chama ESG ou ASG, Ambiental, Social e Governança. Então, quer dizer, muitos investidores estão olhando cada vez mais para esses aspectos dentro da gestão das empresas. Isso é uma coisa que não tem volta. E dentro do agro, é uma coisa que é extremamente importante, porque vocês podem ver pela nova lei do agro, existe a possibilidade de se financiar via certificado de recebíveis do agronegócio em dólar. Então, esse investidor estrangeiro, para investir no agro brasileiro, ele só vai botar o recurso aqui se ele tiver uma garantia de critério mínimo e de conservação ambiental e de uma produção cada vez mais eficiente. Então, essa questão veio para ficar. Hoje, só fazendo um fechamento aqui, a gente trabalha especialmente no estado do Mato Grosso, a gente trabalha junto com uma organização holandesa, que é o nosso principal parceiro, que chama IDH, Iniciativa para Comércio Sustentável. Ela é uma organização que fomenta o comércio sustentável e apoia cadeias de produção nos trópicos para combater essa questão do desmatamento nos trópicos, mas trazendo uma proposição positiva. Quer dizer, como é que a gente consegue produzir, conservar e incluir? Quer dizer, não adianta querer abraçar a árvore se a gente não tem alimento para comer, né? Então, nós trabalhamos lá na implementação, na regionalização dessa estratégia. A gente está lá no noroeste do MT, na região de Juruena e Cotre. A gente tem todo um trabalho de engajamento, estabelecimento de governança, objetivos e metas. E, basicamente, a gente prepara essa região, desenvolvendo um pipeline de projetos e trazendo o setor privado para apoiar, né? A gente tem visto muito o setor privado saindo da cadeira deles lá em Londres, em Paris, em Nova York, dizendo que eu não compro assim. E a gente tem visto o setor privado vindo para o campo e dizendo, olha, eu gostaria de ajudar. E o ajudar não é pagando mais na mercadoria, né? É entrando, fazendo parte de implementação de projeto. Então, nessa região a gente tem um projeto que é tocado por nós, em parceria com o IDH e com a Fundação Carrefour, que é para apoiar a produção aqui no Rio Grande do Sul a gente fala terneiro, né? Para apoiar o produtor de terneiro, né? Que é o elo mais esquecido dentro da cadeia de bovino. Depois tu tem lá todo um trabalho de café, de cacau, e a gente faz todo esse engajamento, essa preparação desse local numa perspectiva de paisagem. Quer dizer, não é a fazenda do A ou a fazenda do B, é uma perspectiva de paisagem. Esse mesmo trabalho a gente faz na área de Sorriso também, que é uma principal zona de grãos no Brasil hoje. Então lá a gente tem objetivos ligados à questão de aumentar a produção de soja certificada. A gente estava até fazendo um call agora com o pessoal da questão da agricultura familiar, que a gente tem cadeias de fruta, cadeia de mel. Então, quer dizer, como é que a gente organiza essas cadeias e conecta isso com a demanda? E a gente fez um trabalho muito interessante também ano passado, com uma organização inglesa que chama Climate Bonds, que é uma organização que fomenta os títulos verdes, né? A gente está aí, todo mundo falando dessa questão dos green bonds, e agora com a pandemia isso aí veio com tudo. Então, existe uma enorme oportunidade de financiar a agricultura brasileira através dos green bonds. Hoje a gente tem um problema sério que o governo não tem mais dinheiro para plano safra. O governo não tem mais fôlego para ter crédito subsidiado. Então, essa MP do agro e essa questão da gente ter um código florestal, da gente estar trabalhando de forma responsável, está abrindo cada vez mais o olho de investidores internacionais para colocar o dinheiro na agricultura sustentável no Brasil. Então, isso é uma das agendas que a gente vem perseguindo, é uma coisa relativamente nova, e a gente vem buscando se inserir nesse escopo. Acho que falando um pouco, já só para fechar, em termos de academia, sabe que eu acho muito importante esse tipo de evento, né? Eu acho que a gente tem tanta riqueza dentro da academia, tanto conhecimento, tanto trabalho, tanto estudo, e o setor privado muitas vezes não conversa ou nem sabe o que está acontecendo, né?
Então, eu acho assim que é muito oportuno esse tipo de engajamento com o setor privado. Acho muito legal essa iniciativa de vocês, no sentido de trazer essa perspectiva do setor privado. Isso falta, né? Tem muito conhecimento, muita gente aí que daqui a pouco eu estou falando, que estou pensando, pô, que legal, isso aí eu poderia fazer, isso eu não poderia, isso eu achei que era uma coisa, é outra. Então, acho que essa perspectiva da realidade, das dificuldades do setor privado, é super importante que a gente consiga estar mais próximo e trabalhar cada vez mais próximo para desenvolver as soluções no mundo cada vez mais complexo, né? Eu acho que isso aí é muito positivo e eu acho que esse tipo de interação deve crescer, eu acho que vai crescer com certeza, e, de novo, nos colocar sempre à disposição para poder cooperar nesse tipo de agenda aí que a gente acha sempre muito positiva. Bom, obrigado, Matias. Agora vamos para o debate. Então, eu inicio essa parte do debate. Eu quero te fazer um questionamento, né? Você falou, e eu dei uma olhada no material da NatCap, eu achei muito bacana, o site, parabéns, é muito bem estruturado, e os conceitos muito bem, muito vanguardistas, né? E eu achei legal que você falou da questão da agricultura familiar e da inclusão, né? Então, eu queria que você explicasse para nós, para os alunos e para os participantes, pegasse um exemplo desses projetos que vocês têm, que tem esse tripé do econômico, o ecológico e o social, né? Eu acho que é muito importante isso. E também desse diálogo do econômico, ecológico e social, eu acho que a gente pode puxar para pensar em projetos aqui para a nossa região sul, aqui, né, para o Pampa, até nós conversando, você falou da sua preocupação justamente pela não sei se a palavra certa é devastação, mas pelo esse avanço no Pampa aí, da cultura da soja, de outras culturas que acabam diminuindo o espaço de gramíneas, espécies locais, levando em consideração também que o estado do Rio Grande do Sul tem um problema sério, que é a questão do capim anônimo, né, então a nossa vegetação nativa já é bastante prejudicada por um erro do passado aí, que tem regiões que são totalmente tomadas pelo anone, é uma coisa impressionante, e ele avança e custa muito caro o manejo do anone, né? E aí tu vê, do outro lado vem o avanço da soja, do outro lado vem o avanço de monocultura de árvores, né, que tem os seus bônus e seus ônus. Mas eu queria, então, duas coisas para iniciar esse nosso debate, que eu acho que é o principal debate mesmo, esses projetos sobre esse tripé, e a universidade, eu já te falei, ela tem interesse em ter ajudar nessa base científica aqui para o Rio Grande do Sul, né? Seja para o Pampa, seja para a Mata Atlântica, seja para qual for a região, e a universidade tem tradição disso, né? Ela já fez um projeto, não de agricultura, mas nas lagoas costeiras, e que envolvia esse tripé, né? Espetacular. Então, são basicamente duas coisas, Matias. Essa questão aí dos projetos com tripé da sustentabilidade e como transpor isso para o Sul, o que você acha? E talvez até falar da sua experiência na Marfrig, em relação ali à Aliança do Platizal, que eu e o Alexandre escrevemos aí alguns artigos e estamos na expectativa de uma publicação de mais envergadura internacional, e buscamos muitos dados, a gente conseguiu estudar a história da Aliança, né? Entendi. Não, acho que é excelente pergunta. Em termos de agricultura familiar, a gente tem um exemplo lá da região de Juruena, que é o cacau, ele é uma espécie amazônica, né? Embora o cacau esteja no Brasil hoje muito focado na Bahia, tem um pouco no Pará, ele é uma espécie amazônica. E hoje, se tu for ver, 90% do cacau mundial é produzido no oeste da África, né? E isso é um risco enorme, né? Daqui a pouco dá uma guerra lá, acaba o chocolate. Quem que vai viver sem chocolate? Eu aposto que muitos de vocês adoram chocolate, né? Então, hoje em dia, as empresas globais aí, Mondelez, a própria Mars, empresas que dependem, que têm o cacau nas suas cadeias, eles estão buscando ter outras fontes de fornecimento para o cacau, né? Fora da África, né? E muito vem para a América do Sul. Então, hoje tu tem
ali essa região da Bahia ali, tem um crescimento um pouco no Pará, e nessa região do Mato Grosso existe uma oportunidade muito grande de fomentar o cacau. E o cacau ele pode servir tanto para recuperação de APP quanto reserva, ele é nativo, né? Então a gente entra nessa questão do agroflorestal. Qual que é a dificuldade do negócio da agricultura familiar, né? A gente tem uma questão cultural lá no norte do país que é diferente daqui, né? Aqui a gente essa questão do cooperativismo, do associativismo, isso é bem cultural aqui do gaúcho, né? Do sulista, né? Do gaúcho, do paranaense. Então é muito mais fácil porque se tem essa consciência que um produtor com 5 hectares, ele vive bem, né? Lá o produtor de um lote de assentamento, ele tem 25, 50 hectares, ele não vive bem, né? Porque tem uma questão cultural. E o que a gente tem tentado fazer é desenvolver organizar essas cadeias locais e trazer parceiros privados para investir nessas regiões. Mas isso é bem difícil, sabe? Porque existe a necessidade da gente criar uma palavra em inglês que a gente chama de ownership, fazer com que as pessoas sejam donas dessas ações e não vir um terceiro de fora querendo promover um projeto mirabolante, né? E qualquer dessas grandes empresas, elas precisam um mínimo de organização local para ela poder ter um escritório lá ou para ela poder comprar alguma coisa lá. Ela não pode simplesmente ir lá comprar do seu Matias, do seu Ayrton. Ele precisa comprar de uma cooperativa, ele precisa de CNPJ, ele precisa de uma regularidade de fornecimento. Eu não posso ter um mês e depois não ter 6 meses, né? Então, existe uma dificuldade muito grande da gente conseguir organizar essas cadeias locais, porque o produtor, ele sempre quer que aquela história do ensinar a pescar e dar o peixe, né? A gente tem um problema sério quanto a isso, especialmente no norte do Brasil, por uma questão cultural, né? Não é o problema daqui, que nos traz algumas oportunidades, mas lá a gente tem essa dificuldade. O que nós estamos tentando fazer? Nós temos, como eu falei para vocês anteriormente, as empresas hoje, elas estão sob uma pressão tão grande de redes sociais, de clientes, de todo um ambiente hoje que está totalmente focado na internet, que elas têm que sair da cadeira delas lá nos escritórios. Ela precisa parar de dizer, eu não compro de quem desmatou, né? Quer dizer, como que eu faço para fazer parte dessa solução? E nesse caso lá, especificamente do cacau, o que a gente está tentando fazer? Organizar essas cadeias locais, né? Que isso aí vai gerar renda, vai promover a implementação de código florestal, vai promover uma outra coisa que é super importante lá, que é a regularização fundiária. Lá o pessoal não tem o documento da terra, né? Se tu não tem o documento da terra, tu não consegue acessar crédito. E isso é uma coisa básica, só que não tem, né? Nós estamos falando de lá, nós estamos do lado de Rondônia, do lado do Amazonas, nessa região, né? Claro que nós estamos longe daqui, eu vou falar um pouco daqui também, mas para vocês verem o nível de dificuldade. Existe, por exemplo, como eu falei para vocês, a Cargill está interessada em entrar lá. Só que o cara da Cargill falou, eu preciso de tantas 1.000 toneladas para botar um escritório aqui. Mas como é que nós vamos chegar nesses tantas mil sei lá, acho que são 5.000 toneladas. Pô, tu tem que fazer todo um trabalho de organização da cadeia, tu tem que trazer essas pessoas contigo num objetivo maior, né? Não simplesmente dar aquela facilidade para ele. Então, o que a gente vê é que existem muitas oportunidades, mas existe muito a necessidade de organização, de associativismo e de assistência técnica para o produtor. Além dessas questões que eu estou falando, a gente tem que ter a garantia da compra. Porque o que aconteceu muito lá no norte? Houve muito estímulo a determinadas cadeias, todo mundo produziu, caiu o preço, todo mundo perdeu dinheiro. Acontece muito lá, né? Vem lá uma pessoa com uma solução milagrosa, agora vamos plantar tal cultura. E aí todo mundo planta, e aí vem um atravessador e joga todo mundo embaixo no preço. Tá? Então, essas questões da agricultura familiar, a gente tem uma oportunidade, mas a gente tem um desafio, a gente tem o interesse do setor privado de vir, de apoiar, de fazer parte disso. Eu acho que trazendo um pouco para cá, principalmente aí na Serra, a gente tem várias cadeias extremamente desenvolvidas em termos de agricultura familiar. Eu acho que o que nós temos aqui serve muito de exemplo para essas outras regiões, essas boas práticas que estão sendo colocadas aqui. Eu realmente gostaria de entender mais, porque a gente trabalha muito lá para cima, mas eu gostaria de estar trabalhando um pouco mais aqui. De novo, a gente está à disposição para conversar e entender isso aí melhor e ver de que forma
que a gente consegue cada vez mais organizar essas cadeias, especialmente de FLV, né, de fruta, legumes e verduras, que são produtores, muitas vezes, que têm produção orgânica, né? Quer dizer, como é que a gente organiza isso? A gente tem aí uma série de startups, de organizações que estão trabalhando com tecnologia, com rastreabilidade, com QR Code, para a gente contar a história e a origem desse produto, né? Então, eu acho que, assim, em termos de agricultura familiar, a gente tem uma oportunidade muito grande, mas nos falta muito ainda em termos de organização das cadeias, de assistência técnica e muito da vontade das pessoas de realmente querer mudar, né? A gente não vai chegar lá, eu vim aqui do Rio Grande do Sul e lá no Mato Grosso e querer mudar, e a gente precisa dessa questão da educação também. A questão do Pampa, de novo, né? Eu não sou ambientalista, né? Eu sou do negócio, né? Eu acho que a conservação ambiental é importante, mas o desenvolvimento também é importante. Na questão do Pampa, por que as coisas estão tudo na Amazônia? Porque na Amazônia tem muito esse apelo, né? Vai falar da Amazônia em termos internacionais. A Amazônia. Imagina, vocês lembram quando deu aquele negócio das queimadas da Amazônia? Tinha até girafa na Amazônia, né? Os caras usaram fotos de todo jeito, disso, daquilo, porque a Amazônia vende. Eu não sei o quanto que o Pampa vende, né? Eu não sei qual que é o feeling dessas organizações internacionais em termos de Pampa. Existe a questão do avanço da soja, existe o avanço da monocultura da madeira, né? Eu acho que são caminhos interessantes, né? Hoje o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja do Brasil, a gente já passou o Paraná. Obviamente a soja está mais focada na serra, e numa área muito, muito bem consolidada. Na metade sul existe um risco muito grande para a soja, que é a seca, né? Agora a gente, na última safra, a gente teve aí mais de 50% de quebra, né? Então é uma atividade extremamente arriscada, né? Então o que a gente fala em termos que seria uma palavra assim de inteligência territorial, né? Como é que a gente consegue organizar esse território para priorizar determinadas regiões para cultivo A ou B, né? Então, no Uruguai, por exemplo, tu tem regiões que não é autorizado o plantio de florestas, né? Então, quer dizer, como é que a gente pode organizar o território, né? Nesse trabalho que a gente toca lá no Mato Grosso, é uma perspectiva de paisagem. A gente conseguir olhar a paisagem e tudo que está dentro dela. Não olhar necessariamente a cadeia A, B ou C, e sim olhar tudo que está dentro dessa paisagem. Então, aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho essa ideia de tentar trazer esse modelo da PCI para o Rio Grande do Sul, tá? Isso é uma coisa que a gente pode vir a conversar, porque a gente tem muito potencial aqui. Eu vi o CEO da John Deere, o Paulo Hermann, falando do potencial que a gente tem no Rio Grande do Sul. Lá no Mato Grosso, o pessoal produz soja e algodão a 2.000 quilômetros do porto, né? Nós estamos aqui, vocês estão, sei lá, 350, 400 quilômetros de Rio Grande. Eu aqui estou 70 quilômetros do porto, né? Olha o potencial que eu tenho de cadeias de agricultura familiar e de, sei lá, de soja, de produtos agrícolas. Aqui nessa região nós estamos do lado do porto, do lado, né? E se eu ouvi o Paulo Hermann falando, não, vocês estão do lado do porto aí, o que vocês querem? E outra coisa importante, pessoal, não necessariamente nós precisamos pensar em exportação. Nós temos um mercado interno pujante. Claro que agora está ruim por causa do negócio da pandemia, porque, né, a gente está aqui mesmo, nós estamos no lockdown aqui em Pelotas, estamos encerrados em casa. Não sei como é que está aí em Caxias, mas aqui nós estamos totalmente encerrados. Não saem para rua, não bota nem o nariz na rua, né? E, quer dizer, vai voltar? Não sei se vai voltar. Eu acho que as coisas mudaram de uma maneira, de uma violência aí, não sei se volta como era, né? Eu acho que as coisas mudaram e ainda vão mudar muito mais. Mas nós estamos amarrados. Então, existe a necessidade de trazer essas inovações. Então, falando um pouco voltando para a questão do Pampa, eu acho que se a gente criar esse olhar para o Pampa e trazer realmente essa importância da conservação, aí eu falo para o Altman e para o Ayrton, acho que isso aí vale um projeto muito interessante, né? Achar quem são os financiadores, e a gente trabalha muito nisso, de montar os projetos e buscar os financiadores, e a gente trabalha implementando isso, né? E aí, dentro desse projeto, tu pode ter agricultura familiar, tu pode ter a parte social, tu pode ter a parte ambiental, e pode ter a parte econômica. Eu não vejo muito apelo para o Pampa, por isso que está crescendo tanta soja, por uma questão econômica e porque não tem apelo. Se a gente conseguir trazer apelo e deixar o cara
plantar soja nos lugares mais adequados, que ele vai ter um melhor resultado, eu não vejo problema. A gente tem que conservar, mas a gente tem que produzir ao mesmo tempo. Então, e, de novo, voltando para a questão da aliança, a gente precisa valorizar a nossa carne. Tu vê o Uruguai, né? O Uruguai, ele tem o logo de Uruguai natural, né? Por que a gente não pode ser Rio Grande do Sul natural? Né? Por que a gente não é unido, né? Cada um puxa para um lado. Essa é uma questão um pouco cultural também, né? A gente tem uma carne maravilhosa aqui, mas como é que a gente consegue nos unir para chegar nesses mercados? E, de novo, pessoal, não precisa nós ir para exportação. Pode ser alguma coisa que tenha um retorno melhor à exportação. Vocês pegam o tamanho do mercado que vocês têm aí na Serra, aí para Caxias, nessa volta toda aí, tanto de renda que tem aí, né? Quanta demanda não atendida a gente pode achar nessa região. Então, pô, até dentro do Rio Grande do Sul, não precisa a gente sair para exportação para fazer certas coisas, né? E, de novo, a questão do caso da carne, acho extremamente interessante. Acho que estão começando a haver mais e mais casos de marcas de carne e o que a gente chama de cadeias customizadas, né? O cliente quer saber onde é que nasceu o terneiro, onde é que ele cresceu, o que ele comeu, como é que é a identidade do produtor. Então, eu vejo que isso aí tem muita possibilidade de avançar. E, de novo, é muito importante que a gente tenha essa conexão cada vez maior com a academia, que a academia faça parte dessas construções. Passo a palavra ao professor Alexandre. Ok, bom dia a todos. Parabéns, Matias, pela exposição, muito esclarecedora e muito importante para nós que estamos acostumados com o lado do direito ambiental, do direito. Então, essa visão dos negócios é extremamente importante. E eu compreendo perfeitamente quando o senhor se refere a preservar, conservar e produzir. Eu apresentei agora a minha tese sobre serviços ecossistêmicos, capital natural, e trabalhei muito essa questão da valorização dos ativos ambientais, né? Conferir valor a esses ativos, como, por exemplo, o Pampa. Disseste muito bem, né, durante a parte inicial da exposição, de que hoje os investidores ainda não percebem o valor desses ativos e o nosso papel, enquanto academia, enquanto os facilitadores dessas cadeias, enfim, tornar visível esses valores, né? Os valores dos serviços ecossistêmicos, do capital natural, da infraestrutura verde, são termos que devem emplacar não só no mundo dos negócios, mas também no direito, né? Nós estamos nos esforçando, e esse é um pequeno esforço para justamente colocar esses termos perante a sociedade, perante as empresas, e torná-los, então, operacionais. Talvez essa seja a palavra. Mas, tudo isso para dizer que eu compreendo o que o senhor colocou, mas eu gostaria aqui de fazer uma crítica mais para me convencer de uma situação, tá, que eu não estou plenamente convencido, mas eu quero apenas fazer um parênteses e citar uma outra situação que eu também era muito crítico, que é a questão da responsabilidade social e ambiental das empresas. Eu tinha uma posição, há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, muito crítica a esse respeito, no sentido de que a maior parte do que se dizia da responsabilidade social e ambiental das empresas, ambiental especialmente, se tratava de greenwashing, ou seja, pintar de verde a imagem de empresas, mas a prática delas era completamente nociva ao ambiente. Bom, o que me dissuadiu dessa posição... mais uma situação. Enquanto professor de direito empresarial, na minha visão anterior, a empresa foi desenhada, foi criada para gerar lucro, e ponto. A empresa não precisa e não deve, inclusive, isso eu pensava antes, não deve ser direcionada para outra finalidade que não gerar lucro. Essa era a minha posição. O que me fez mudar de ideia? Eu assisti um evento sobre responsabilidade das empresas em Coimbra,
há uns 3 anos atrás, 6, 4 anos atrás, e um dos palestrantes que era especialista nesse tema da responsabilidade das empresas disse o seguinte: ok, algumas empresas realmente fazem greenwashing, tá? Realmente não têm práticas sustentáveis, ainda que pintem uma imagem de sustentabilidade, enfim, mas os investidores, principalmente os fundos de pensão, querem empresas com uma perspectiva de longo prazo, 20, 30, 50 anos. E, portanto, esses investidores que têm muito dinheiro, eles exigirão das empresas responsabilidade social e ambiental, porque isso garante que elas terão essa perspectiva de longo prazo que eles esperam dos seus investimentos. Eu não sei se isso faz sentido para o senhor, mas me convenceu, né, de que sim, é possível conferir responsabilidade social e ambiental para as empresas, concomitante com esse desígnio de gerar lucro, né? Inclusive indispensável para isso, né? Bom, em relação a isso, hoje eu estou plenamente convencido que sim, é possível. Agora, em relação à sustentabilidade, eu tenho uma crítica, e o Ayrton conhece, né, a minha crítica, que a sustentabilidade tem sido utilizada como um buzzword, né, ou um jargão, algo para florear o discurso e não necessariamente para traduzir a ideia de capital natural, valorização dos ativos, enfim. E eu vou trazer um exemplo dessa revista de direito ambiental, que é talvez a publicação mais importante de direito ambiental do Brasil hoje. E esse é o último número, tá? É justamente o número que tem esse artigo que nós mencionávamos. Eu acho que não dá, né, para enxergar ali. Mas é o artigo sobre a Aliança do Pastizal, que eu publiquei junto com o professor Ayrton. Então, nessa mesma revista, existe uma análise muito interessante de uma doutoranda de Brasília sobre o setor de mineração. A mineração também é um setor importantíssimo na economia brasileira. É claro que as dinâmicas e as cadeias de produção, de venda, etc., da mineração é completamente diferente, mas ambos trabalham com commodities. Tá? E em relação de mineração, a autora elenca uma série de objeções do porquê as empresas não aderem à ideia de sustentabilidade. Por que elas são reticentes em relação à ideia de sustentabilidade? Diz aqui, número 1, algumas empresas acham que o conceito de negócios sustentáveis é grande demais e vago para ser gerenciado e entendido o impacto sobre seus negócios. Número 2, outras empresas se preocupam quanto a ser um objetivo impossível. 3, outras temem que eventual compromisso com sustentabilidade possa impedir que atinjam seus objetivos de negócios. E 4, muitos empresários temem que, ao declarar publicamente seus compromissos, isso só aumente as expectativas do público e a exposição a ataques de organizações não governamentais e grupos de pressão. E eu somaria essas 4 objeções, né, que a autora traz aqui, citando um autor norte-americano, se eu não me engano, o fato de que alguns compradores de commodities simplesmente não se importam se o produto foi produzido com práticas sustentáveis ou não. E é por isso, Matias, reforçando, que eu me filio à posição que estavas colocando aqui, de que é importante valorizar o capital natural, demonstrar à sociedade, às empresas, o valor que isso tem, e a partir disso conciliar produção. E eu penso que a linguagem do capital natural é justamente, o grande objetivo é linkar, né, juntar, fazer uma ponte entre a natureza e a economia, né? Então eu penso que é exatamente isso, mas eu ainda não estou plenamente convencido a respeito de que as empresas irão aderir aos negócios sustentáveis.
em virtude disso aqui. E principalmente se nós pensarmos que a China, por enquanto, né, parece que a posição está mudando em relação ao clima, por exemplo, mudou, mas a China hoje não está preocupada se a soja que ela compra, ou o minério que ela compra, foi produzido de forma sustentável. Então, como fazer com que as empresas realmente se tornem sustentáveis? Isso que eu gostaria de ouvir do senhor. Muito obrigado. Excelente pergunta, Alexandre. Não precisa me chamar de senhor, não, cara. Eu acho assim, ó, o negócio da sustentabilidade, o pessoal leva muito para a questão ambiental, né? E tanto que tem gente que fala muito em sustentabilidade ambiental. Eu acho o seguinte, a gente tem que ser sustentabilidade do negócio, né? Antes de tudo, né? E a sustentabilidade do negócio, ela passa por diversos fatores, né? Quando eu falo da questão de ambientalismo, né? Eu critico a visão ambientalista xiita, né? Eu acho que a gente deve ter preocupação com o meio ambiente, com certeza, eu trabalho com isso, né? Sempre defendi essa bandeira, só que a gente tem que tomar cuidado com o extremismo, né? A gente tem uma questão de desenvolvimento que deve ser endereçada, e eu acho que o grande mistério disso tudo é como é que a gente consegue balancear isso de uma maneira que a gente consiga respeitar o meio ambiente e que a gente consiga trazer desenvolvimento econômico. No final do dia, a gente precisa ter desenvolvimento econômico, porque o desenvolvimento econômico tu vê pelo agronegócio, né? A gente tem toda essa crítica ao produtor brasileiro, e o produtor brasileiro é um dos que mais conserva o meio ambiente no mundo, né? Então, eu tenho um pouco de cuidado com algum tipo de contaminação ideológica ao termo, por isso que eu falo que eu sou de negócio. A gente tem que olhar para isso aí e ver como que a gente consegue compatibilizar isso aí dentro de uma perspectiva de negócio. Para mim, a questão de sustentabilidade é perenidade do negócio, é sustentar o negócio, tá? Quando tu fala dessa questão dos fundos de investimento, hoje já existem alguns fundos que precisam um X de alocação de recurso em empresas que têm um rate maior de ASG, ou ESG, ambiental, social e governança. Então, além da questão ambiental e social, existe uma crescente demanda por governança dentro das empresas. Governança é um tema quente ultimamente, especialmente se a gente for falar em termos de mercado de capitais, com empresas com capital pulverizado, é necessário ter uma governança muito bem alinhada, tá? Para que a gestão não faça bobagem com o dinheiro do investidor, né? Então, existem cada vez mais, como tu falou aí, os fundos de pensão, os investidores institucionais, eles precisam fazer com que os recursos sejam colocados em empresas que olhem para a questão ASG, porque ele está investindo para 30 anos. Então, se ele não tem a sustentabilidade do negócio, e de novo, quando eu estou falando de sustentabilidade no negócio, não é uma visão essencialmente econômica, é uma visão do negócio como um todo. Se eu não preservar as APPs, eu não vou ter água para rodar minha operação, né? Então, a gente ainda tem essa visão do empresário de ver a sustentabilidade como uma coisa dentro de um setor. E a gente tem empresas hoje que estão trazendo sustentabilidade para o centro da estratégia da empresa. Aí tu vai me dizer assim, não, mas isso aí vai demorar. Eu acho que vai demorar. Eu acho que ainda demora, mas a gente tem muitos exemplos de empresas que estão começando a olhar para isso, não somente da perspectiva do marketing, né? Eu acho que a gente tem muito greenwashing hoje. Muito. Eu acho que, na verdade, o que mais tem é greenwashing, né? Concordo com o professor. Tem muito greenwashing. Eu acho que as empresas fabricam muitas coisas em cima de questões que eventualmente não são importantes. A questão da água é uma questão extremamente importante. Por exemplo, eu dentro do frigorífico, é importante que tenha esse controle do desmatamento, por exemplo, porque senão não vai ter água para o gado beber, né? Se eu não conservar a APP, eu não tenho água para rodar a operação. Quantas fábricas hoje no Brasil dependem de água? E a água não custa nada. Então, aí voltando para a questão do capital natural, se eu não tenho APP preservada, eu não tenho água. Então, eu acho que existe muito desconhecimento do empresário no sentido de botar essa questão da sustentabilidade lá naquele setor lá que está separado. Então, não existe uma questão de estratégia de sustentabilidade dentro da empresa. E, de novo, sustentabilidade eu vejo como uma coisa até mais ampla que a ESG.
tem que ser uma coisa do negócio, o negócio tem que ser sustentável, né? Como um todo, né? E aí vem essa questão da perenidade. Acho que o outro ponto importante aqui que o professor colocou aí dentro da perspectiva da doutoranda é essa questão de anúncios que as empresas fazem no sentido de se comprometerem a determinadas coisas. Eu, sinceramente, eu acho muito legal isso, das empresas admitirem que existe um problema, né? E admitirem que vão trabalhar em cima de um plano para tentar resolver esse problema, né? A gente teve um exemplo aí do Marfrig, não é porque eu trabalhei lá, tô falando que eu acho que foi uma coisa legal que eles fizeram, acho que umas 2, 3 semanas atrás, eles fizeram um anúncio lá que eles vão trabalhar para tentar chegar no fornecedor indireto, chegar no bezerro, né? Chegar no terneiro, né? Tem uma série de ações, de engajamento, tudo. Aí você diz assim, não, mas eles fizeram um anúncio por causa da bolsa. Tá bom, mas eles foram lá, mostraram a cara deles, né? E botaram um plano. E o que eu entendo? Ao longo do tempo, eles vão ter que dar transparência para esse processo, né? Então, dentro dessa agenda de sustentabilidade, a questão da transparência é central. Porque se tu vai lá, te compromete com uma coisa, daqui a um ano todo mundo esquece, todo mundo faz nada, não tem acompanhamento, aí tu consegue ver que é greenwashing. Só que se tu tem um trabalho estruturado, com ações, com planejamento, com recursos, para tentar endereçar aquelas questões, eu acho que fica melhor para a empresa, mesmo que ela não cumpra. Tá? Então, aqui eu trago essa questão da transparência. É importante as empresas... De novo, pessoal, que não tô defendendo empresa, só tô falando assim da experiência que eu tenho de trabalho. Eu acho mais interessante as empresas virem e colocarem um compromisso e terem transparência sobre aquilo. Ela tem que divulgar todo ano como é que foi, como é que não foi, tem que ter evidência, né? Aí sim, aí é uma coisa que está andando. A questão do desmatamento da Amazônia não é uma coisa que vai ser resolvida por uma trading chinesa ou pelo um frigorífico. Isso é uma questão de Estado, né? Tu tem que ter setor público e setor privado. Esse negócio dos PPP, isso é uma coisa que está muito em voga, porque o setor público tem que entrar. Nessa agenda que a gente trabalha no Mato Grosso, tem muita coisa que é o setor público que puxa, né? Que é de interesse do setor público. Então, como é que a gente consegue juntar o público e o privado para resolver o problema? O problema da Amazônia é um problema que está tomando uma dimensão que existem até, inclusive, compradores que deixaram de comprar do Brasil soja certificada, que compravam soja certificada, que eles já sabem que não tem desmatamento nenhum. Então, passou a ser um problema do Brasil, né? E esse problema do Brasil, ele tem que ser uma coisa que tem que ser coordenada de maneira setorial, de maneira governamental, né? E isso tem que ter transparência para os mercados. Olha, pessoal, a gente tem um plano e a gente vai fazer A, B, C, D e E. Se fosse tão fácil resolver a questão do desmatamento, já teria resolvido. Então, quer dizer, de que maneira que nós, como Brasil, isso é difícil, tá, pessoal? A gente se organiza aqui entre nós, combinamos entre nós, estruturamos uma escada para ir melhorando ao longo do tempo, né? Essas questões de metas muito, muito ambiciosas para 1 ano, 2 anos, pode ser que tenha empresas que consigam cumprir. Vai ter empresas que vão fazer vão dizer e não vão fazer. Não vão fazer nada disso. Eles vão só dizer que vão fazer e não vão construir. O que eu acho importante é essa questão da transparência. A gente estabelecer um plano, que a gente fala muito na escada, né? Colocar essa escada e vamos trabalhar para tentar resolver isso aí. Existem desafios, existem recursos. Por que existe muito esse discurso de dizer, não, a Europa já desmatou, vocês mataram seus índios? Isso é um discurso que passou, não dá para ter esse discurso. A gente tem um problema em termos de Amazônia, não é que, não, aqui o país é meu. Não é. Isso, a questão da Amazônia está posta. A gente não tem como discutir. A gente tem que se organizar para dizer, tá bom, então eu tenho uma organização, eu tenho um plano, eu tenho uma escada, eu preciso de 100 bilhões de dólares por ano, e tu me ajuda com isso. E bota no colo da Europa, bota no colo dos investidores. Eu acho que talvez isso que falte para nós, né? Essa organização. Eu falo até na cadeia do boi, a gente tem um problema sério hoje, que é a questão do fornecedor indireto. Hoje, todo o controle quanto a desmatamento da cadeia do boi é em cima do produtor que engorda, né? Só que a gente não sabe na cria e na recria, né? E nós estamos trabalhando num projeto lá no Mato Grosso exatamente nisso. Desculpa, de apoiar o produtor da cria e recria para a gente conseguir saber desde o início. Então, o que a gente está fazendo? Deixando isso pronto, né? Montar esse modelo,
chegar para o mercado e dizer, ó, pessoal, a gente tem nesse modelo tantos animais por ano, isso vai ser uma escada, que daqui a 5 anos a gente vai ter tantos mil, e isso vai custar tanto, quer dizer, de que forma tu consegue participar? Aí eu vejo uma possibilidade do setor privado, dos investidores participar. A gente precisa nos organizar minimamente para poder cobrar dos outros, sabe? Eu acho que é basicamente isso. Matias, desculpe interromper. E como o senhor vê a questão da certificação e da rotulagem? O senhor percebe isso como importante, significativo? Nós temos debatido bastante o papel da certificação e da rotulagem em cadeias produtivas, como, por exemplo, estamos falando aqui, né, da carne, mas isso poderia se estender para outros setores. Como o senhor percebe a importância dessa estratégia e como se o senhor entende que poderia, né, ser replicado em outros setores? O negócio da certificação, existe já muita crítica à questão da certificação. Eu acho que a certificação ainda vai crescer muito, né? Porque existem nichos de mercado no qual a certificação se insere, mas nós temos trabalhado muito na questão de paisagem. Quer dizer, por que a gente não pode ter um critério mínimo para o Pampa? Eu tô dizendo, não, Matias, pô, é difícil, porque tu vai ter o produtor lá que não vai fazer. Tá bom, então nós podemos começar com uma certificação que seria uma régua mais alta, mas a gente deveria apoiar todos os outros a ter um critério mínimo. Porque senão a gente cria silos de excelência, entendeu, professor? Acho interessante o negócio da certificação, acho que é uma coisa que vai crescer muito, vai ter cada vez mais demanda para o negócio, para a questão do orgânico, para a questão do sustentável, para a questão do carbono, tá? Mas, por outro lado, isso aí acaba criando ilhas de excelência. Aí tu vai dizer assim, não, Matias, o mercado quer isso, tudo bem, beleza? A gente tem um nicho de mercado que vai crescer para isso, mas a gente pode chegar num momento de que a gente não consegue ter escala, né? E como é que a gente, junto com essa certificação, a gente aumenta o critério mínimo? Então, aqui para o Pampa, pô, a gente tem a Aliança Tupaci-Sal. Mas o que são os critérios mínimos da Aliança Tupaci-Sal que a gente pode trazer uma região como um todo ou um grupo de municípios? Porque, assim, ó, se nós for... Vamos pensar num projeto para Pampa, para carbono, para carne. Nós precisamos ter um estoque de área grande. Não pode chegar para uma organização internacional e falar de 100 hectares. Tem que ser de 20 mil, 30 mil hectares, né? E dificilmente tu vai conseguir um nível de certificação em 20, 30 mil hectares. Tu consegue em 1.000, 2.000, entendeu? Porque são menos produtores. Desculpa. E eu acho assim, o importante do negócio da certificação, pessoal, é a questão da gestão. A certificação nada mais é do que a gestão da propriedade. É evidência, é controle, tá? Porque assim, hoje no Brasil, a gente tem um nível de exigência de requisito legal absurdo. Absurdo no sentido da dificuldade que se tem de cumprir o requisito legal, né? Pô, tu vai ver aí a questão de NR, vamos para essa parte de saúde e segurança. Pô, vocês estão na terra da indústria aí, quantas empresas aí tem problema para cumprir NR? NR13, NR... né? Então, e não estou aqui criticando a legislação, acho que é importante, tem que ter cuidado, porque tem muito acidente, tá? Mas eu digo assim, hoje, em termos de certificação, em termos de atendimento de requisitos, o Brasil é extremamente avançado. Então, qualquer coisa que a gente for fazer no campo, pô, a maioria dos funcionários estão registrados, né? Tem o horário dele, a gente tem um código florestal, né? A gente tem um prazo para cumprir aquilo. Então, quer dizer, essa questão de requisitos, eu acho que a gente é muito adiantado. O problema é a gestão. Como é que a gente organiza isso? Que eu acho que é o grande problema que a gente tem hoje na questão do agro é a gestão. Então, se a gente tem uma gestão pronta, a gente pode ou não certificar. E aí, quando a gente fala de Pampa, agora esses dias atrás saiu um programa do governo, Campos do Sul, se não me engano, um programa novo do governo de fomento que eles vão fazer a certificação das propriedades. Mas, de novo, a certificação tem que ter um mínimo de credibilidade, tem que ter uma terceira parte olhando para isso. Não pode vai lá o Notcap vai fazer. Ou nós estamos falando de verificação, né? Quer dizer, o que o nosso cliente quer?
E, de novo, a gente não precisa sair para fora do Brasil, a gente tem muita demanda no mercado interno, a gente tem as grandes redes varejistas, e o próprio Carrefour, que é parceiro da aliança, né? Então, de novo, tanto para a agricultura familiar, quer dizer, como que a gente consegue organizar essas cadeias locais e como que a gente consegue conectar isso com empresas que estão valorizando. Por exemplo, o Carrefour tem um programa que chama Action for Food, que é um programa que eles têm globalmente, que eles querem ter um X% da produção dos produtos deles, aí, de alimentos, certificados como orgânico. Tia, tu imagina o nível da oportunidade que é isso, né? Da gente organizar as cadeias. Pô, quanto grupo de produtor não tem aí na região de vocês aí que teria um produto bom, que às vezes não está bem, não está com o varejista correto, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, existem oportunidades, nichos para essas coisas, mas a gente sempre vem olhando para aumentar o nível básico da produção, né? Não ter assim, não tem um cara aqui que é top e tem esse aqui. Quer dizer, vamos tentar levantar esse aqui. Então a gente já vai levantando todo mundo, né? Isso é um pouco mais idealista, mas é o que, tipo, em termos de Europa, o que a Europa está trabalhando, que a gente trabalha com o europeu, é muito dessa questão aí da gente não deixar esse cara muito aqui, não é que não deixar esse aqui, mas trazer esse aqui para cá, né? Que a gente consiga trazer cada vez mais eles para cima. Eu acho que teve conceito dois conceitos que o Matias trouxe que são muito importantes, né? E o Altman, a gente conversa bastante sobre isso. Em outros termos, a questão da inteligência territorial, achei que esse conceito é importantíssimo, que a gente tem que levar muito a sério. Eu trabalho também com direito urbanístico, Matias, no mestrado, a gente tem projetos práticos. No urbanístico, a gente consegue ter mais acesso a projetos, até porque o Ministério Público ele está em cima das cidades e tal, parte de saneamento, parte de patrimônio cultural, Pelotas é fortíssimo nessa parte de patrimônio cultural, né? E também na parte de urbanismo, propriamente dito, regularização fundiária urbana, né? Mas essa questão da inteligência territorial que você falou no campo de planejamento, e que o Estado ele é um ator importante, né? A sociedade, evidentemente, participação social, eu achei espetacular. E a questão da paisagem, né? Então, isso eu acho que tem um tema mais afeto ao Alexandre, ao Altman, que trabalha com isso, e trabalha serviços ecossistêmicos. Eu acho que, para nós do direito, esses dois termos, inteligência territorial e também trabalhar essa questão dos serviços ecossistêmicos e como o direito ele tá atrasado em relação a isso, né? Nossos instrumentos são muito de comando e controle, e aí eu acho que o Código Florestal brasileiro ele tem defeitos, tem qualidades e tal, mas nós temos que investir dentro do próprio código, prever isso, dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, das políticas agrícolas, etc. Tem a previsão de instrumentos de incentivo, né? Nós saímos só da lógica do comando e controle. Porque imagina você no seu meio, Matias, me faz um convite para eu participar, o pessoal é capaz, mas já veio o cara do direito lá, poxa, o cara vai falar de legislação, de obrigação, do que pode, já vem aquela visão de enxergar o advogado, o operador do direito, o jurista, como um sujeito que vai falar do que não pode fazer, né, de legislação. Então, existe um lado também, que você falou da gestão da propriedade, que eu acho que é muito importante, e um dado importante que você trouxe, essa questão, não só ficar na certificação, eu não tinha pensado nisso, nessa questão de você ter até uma excelência, então um grupo que vai ter a certificação, ele vai se desprender e os demais vão ficar, há uma concorrência a partir do selo, da certificação, e essa questão esse termo paisagem se discute muito também na gestão territorial e na biologia da conservação e etc. Mas que bom que você está pensando isso em termos de negócios, de agricultura, e que essa linguagem ela está penetrando, né? Inclusive nos negócios. Alexandre, você tem mais algum comentário? Porque daí eu vou passar aos comentários dos alunos. Não, obrigado. Eu gostaria de ouvir as perguntas dos que nos assistem. Muito bem. A Carolina Ferri, que é a nossa aluna do doutorado, está inscrita para falar. Caroline Ferri. Eu sempre chamo ela de Carol, né? Carol, você está por aí? Eu estou aqui. Oi, prof. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Saudade de todo mundo. Matias, prazer te escutar. Eu estou achando sensacional aqui esses eventos, né?
essa parceria, a gente já tem há um tempo, né, Prof. Ayrton, essa ideia de trazer a questão da iniciativa privada, fazer essas parcerias, esses eventos, né, trabalhar com coisas mais práticas realmente, né, como a gente tem visto. E eu sou a Caroline Matias, eu sou doutoranda aqui no programa de pós em Direito, e quero ver o que tu fala sobre isso, né? Não é bem uma pergunta, mas algumas constatações, assim, né? E eu achei muito interessante a tua fala, e eu acho que realmente tem que existir esse casamento entre o negócio e a academia. Eu até comentei ali no chat, né? A gente sabe que é importante essa questão da produção, do desenvolvimento econômico, é de extrema importância para a nossa sociedade, né? Questão de trabalho, de emprego, de tudo, e social, política, né? Tem todos esses vieses que são extremamente importantes. E a academia, por exemplo, essa parceria, ela vai vir demonstrar, ela não é contra, né, a questão da economia, mas ela vai vir demonstrar que é preciso a gente focar também na preservação ambiental, né, não somente buscar lucros. E eu achei ótimo isso, que já é ótimo saber que o comprador, ele vem demonstrando essa preocupação, né, de onde que vem a carne, de onde, só uma notinha entre, eu não parei com a carne, enfim, tenho fortes críticas em relação a esse mercado, né, mas, enfim, mas acho ótimo isso de querer saber, ok, não vem de um lugar que é desmatado ilegalmente, ótimo, maravilhoso, mas eu acredito que ele não precisaria ter essa necessidade de pedir isso, sabe? As empresas, elas têm, claro que no mundo ideal, porque a gente sabe que a prática é muito complicada, né, a empresa, ela tem essa responsabilidade ambiental, socioambiental, né, e de ter essa ética, né, não precisa necessariamente não teria que ter, eu acredito que não teria que vir do comprador essa iniciativa, né, e eu ouço seguido falar que empresário, ele não é ambientalista e não tem essa visão, né, que é do ramo dos negócios, mas eu acho que por conta da importância da iniciativa privada, dos empresários, enfim, na sociedade, essa visão tem que ser desenvolvida desde lá do início, sabe? Eu acho que é muito essencial, e agora eu acho que vai ter já está acontecendo há um tempo, né, esse apelo para que os empresários, eles tenham essa visão ambientalista também, porque tu acaba, enfim, já está sendo uma demanda agora de quem está comprando, né? Então, e por isso eu acho muito importante essa parceria com a academia. A gente tem que buscar essa educação ambiental, que nem tu mesmo falaste, né, que é questão muito básica. Eu acho que no meio empresarial, que nem tu, por exemplo, já está participando aqui da academia, vai conversar com quem é do teu meio, dos negócios e tal, é uma sementinha, né, que a gente está plantando, e que vai se disseminando pelo ramo, né, enfim. E quando a gente fala de sustentabilidade, ok, tem várias versões, né, mas não só aquela que vê só a preservação do meio ambiente, tanto que quando a gente trabalha com desenvolvimento sustentável, envolve as duas coisas, envolve o desenvolvimento econômico e envolve a preservação ambiental, né. Eu acho que seria muito legal fazer essa discussão que está saindo da academia agora, já há um tempo, não agora, né, mas isso que eu acho importante, quando o empresário, ele fala que eu não tenho essa visão ambientalista, eu já ouvi isso, né, ouço seguido, na realidade, não tem essa visão ambiental, essa visão social, né, isso eu deixo para vocês. Tipo, não é deixar, né, eu acho que isso tem que estar integrado, sabe? Não sei o que tu pensa disso, mas quando se fala, é muito importante produzir, ok, o meio ambiente é importante, mas é muito importante produzir também, tá? Quando tu coloca o mas, tu acaba não desqualificando, mas colocando um pouco para trás, quando na realidade são duas coisas que têm que andar juntas. Porque, ok, é importante produção, a gente utiliza muito recurso natural, todo o trabalho, a questão da mineração também é outro setor muito complicado, mas vai chegar uma hora que, vai chegar, não, já chegou há um tempo, a hora que a gente está sentindo, entendeu? A questão das mudanças climáticas, a questão de recursos. Tipo, a gente tem muito recurso natural, eu acredito que o problema, não por enquanto, ainda não é a escassez, né? A gente trabalha no direito ambiental com essa ideia da escassez, que não são recursos finitos e tal, né? Para a questão do manejamento, do gerenciamento, da gestão desses recursos, né? E o problema maior está na distribuição, porque tem tanta gente, tem tanta produção e tem tanta gente passando fome, né?
e em condições precárias também, enfim, que não tem uma alimentação adequada, quando na realidade a gente tem uma produção rica de alimentos, né? E, enfim, e eu acho que o problema está na questão da distribuição e na visão também, porque eu acho que a iniciativa privada ela é extremamente importante, ela tem um papel gigantesco na sociedade, né? E no momento que ela aderir de forma verdadeira a essas questões ambientais, que quem é do negócio começar a ter essa visão, talvez a gente consiga avançar um pouquinho mais, sabe? Porque a gente já tem, ok, estamos criando essa força, né, da conscientização, da educação na sociedade civil, mas a gente precisa, nós somos uma sociedade integrada, né? Nós não somos só produção, nós não somos só negócio, nós não somos só iniciativa privada, não somos só público, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão integrada e começar a entender que essas coisas elas andam juntas, sabe? Eu não sei se eu me fiz entender, mas é isso que eu queria passar, assim, porque me chamou muita atenção na tua fala isso, sabe? O fato, né, de que da divisão que tu fizeste entre a questão do meio ambiente e a questão da produção, né? Tipo, os dois são importantes e tu deixou isso muito claro. E o que eu queria trazer é que, tipo, eu acredito que a iniciativa privada, ela começando a adotar para si essa visão de que sustentabilidade não é só proteção ambiental, não é só proibir desmatamento, ok, desmatamento não é ilegal, né, existem regramentos para isso, e a gente ainda está numa luta muito grande, questão de legislação, existe uma burocratização no Brasil muito forte, a questão da corrupção também, é um negócio que eu nem gosto muito de falar, porque, né, é bem complicado, mas tocar nesse assunto, né? Dar uma outra palestra, um outro café com pesquisa envolvendo todas essas questões de forma integrada, assim. Daria um fórum, né, Ayrton? Vamos convidar o Matias para o nosso próximo fórum. O que tu acha? Eu acho que é isso. Eu não sei se me fiz entender. Eu agradeço muito as colocações que tu trouxe. Acho extremamente importante. Estou bem feliz aqui com a fala e com a tua participação no evento. Espero que a gente possa te ouvir em outros momentos também, né? Não, imagina, eu que agradeço. Eu acho que esse ponto aí da questão ambiental, isso vai começar a vir com maior força no bolso, né, do empresário. Porque, como eu falei do exemplo lá da questão do Greenpeace, em 2009 isso aí veio por uma pressão ambientalista, né? E são raras as empresas que realmente querem fazer as coisas, tá? A maioria das empresas barrigam as coisas. A maioria das empresas não tem essa visão, tá? Não estou dizendo que o frigorífico tem ou não tem. Muitas vezes as empresas elas fazem as coisas em cima de pressão, né? Seja a pressão do comprador, seja a pressão do investidor. E em 2009, essa pressão, falando especificamente da cadeia de bovinos, ela veio em cima de uma pressão de ONGs, né? Do Greenpeace. E, na verdade, eu tenho isso como uma coisa muito legal que o Greenpeace fez, porque trouxe uma agenda que é muito importante e que precisa ser direcionada. 10 anos depois, né, 2009, 11 anos depois, a gente tem uma pressão enorme dos investidores, né? Então, quando chega no bolso, e a gente está vendo que os investidores agora, que a gente teve essa questão o negócio da pandemia, acelerou muito a visão dos investidores para a questão de ASG, né? Do ambiental, social e governança, demais, né? Hoje em dia, tu tem aí uma demanda por informação, uma demanda por esclarecimento, por estruturação de questões ASG dentro das empresas muito grande. A gente está olhando muito dentro do agro como que a gente consegue trazer essa agenda de finanças verdes para o produtor rural, acessar mercado de crédito, aí, seja via CRA ou via títulos, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. E quer dizer, não é suficiente só o A e o S, né? Só o ambiental e social, porque se tu for ver no final do dia, isso é basicamente cumprir a lei. Cumprir a lei não tem nenhum plus, né? Na verdade, tu tem que fazer muito mais do que cumprir a lei. E a questão de governança é o tema quente agora, né? Governança a gente pode falar como gestão, né? E a gente tem um problema de gestão muito sério no campo, né? A gente não tem gestão. Então, quando a gente fala, não vamos fazer certificação, cara, a certificação tem que ser depois da gestão, né? E eu acho que a gente está evoluindo, sabe? Eu acho que falta muito ainda, né? Falta muito conhecimento. Eu acho que o empresário está começando a olhar para essas questões de ASG com mais carinho,
né? Seja pelo bolso, seja por rede social, né? Hoje a gente tem uma hiper, eu vou dizer assim, demonstração ou uma hiperexposição das empresas, né? Qualquer coisa que acontece, o negócio bomba em termos de redes sociais. Então isso aí está fazendo com que os empresários estejam mais ligados nisso. Eu acho que isso aí leva tempo, né? É uma coisa que eu acho que evoluiu bem nos últimos 10 anos. E assim, o que mais me preocupa é que o Brasil ele é um país essencialmente agro, né? A gente teve aí, ao longo dos últimos 30 anos, um esforço muito grande de industrialização, que eu não desmereço, acho que é importante, mas eu acho que a nossa grande vocação é o agro, de fato, né? Então, acho que a gente tem que investir em agroindústria, né? Hoje a gente tem produção agrícola que atende aí cerca de 1 bilhão e meio de pessoas, né? E, quer dizer, esse é o grande negócio do Brasil, e o grande negócio do Brasil está sendo arranhado por uma questão da Amazônia, né? Então, eu acho que é necessário ter um trabalho concertado aí entre setor público e setor privado para tentar trazer essas soluções. Obviamente, essa questão ambiental ela já está saindo de uma coisa de requisito legal e está começando a ser uma questão de estratégia de negócio. De novo, eu acho que isso aí vai ser muito acelerado pela questão da pandemia, né? Muito acelerado, a gente tem crescente interesse, só que isso aí leva um pouco de tempo. E eu acho muito importante essa questão dos clientes, né? Eu acho que em algum momento o professor mencionou a questão da China. A China, até então, ele era um cara que, inclusive as instituições no Brasil falam assim, não precisa se preocupar com a questão da soja, porque é a China que compra a maioria. A China está começando a olhar para essas questões, né, de fornecimento responsável. A gente tem aí um movimento muito grande da COFCO, que é a maior trade chinesa aí, no sentido de rastrear a sua cadeia. Então, isso veio muito através de pressão de investidores. E assim, pessoal, eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme aqui no Brasil, porque a gente já tem um nível de requisito legal muito alto. Vocês são do direito, vocês entendem o que eu estou falando. O requisito legal no Brasil, ele é bem forte, né? Então, ele já é meio caminho. Tem países aí que não tem nada, né? Se a gente for, a gente trabalha numa agenda aí que chama, numa organização, a gente faz parte de uma organização que chama SRP, que é Sustainable Rice Platform, que é uma plataforma do arroz sustentável. E essa plataforma foi criada por causa da questão do arroz na Ásia, né? O arroz na Ásia, você sabe que é um negócio de subsistência, que é o produtor lá que produz em 0,3 hectares, lá em cima de um cerro lá, uma coisa horrorosa aquilo lá. Enfim, para tu ter uma cadeia de suprimento, precisa 3, 4 mil, 5 mil fornecedores que vivem daquilo no dia a dia, que trabalha a família, né? Então foi criada essa organização que criou uma série de objetivos e criou critérios para o que é o arroz sustentável. Por quê? Porque o arroz, a gente não está falando muito do arroz ainda, né? Nós estamos indo na Amazônia. Vocês podem escrever aí que daqui a uns anos vem a porrada no arroz. Porque o arroz tem a geração de gás metano pela inundação, tá? Então eles não estão olhando ainda. Aqui no Brasil, eles estão lá na Ásia, ó, estão lá. Vocês vão ver, daqui a um tempo vem a porrada do arroz, por causa do gás metano. Então, isso é uma coisa que foi criada por pressão do público em cima das empresas. Essa organização foi criada e liderada por Nestlé, Unilever, Kellogg's, Mars e mais um número que eu não me lembro. Os caras estão focados lá na parte social, de subsistência, de trabalhar a questão do arroz lá. Nós fizemos algumas coisas aqui, estamos tentando fazer uma adaptação do protocolo para a realidade do Brasil, que é totalmente diferente, e ver de que forma, porque aqui no Brasil tu pega 1, 2 produtores, ele atende um supermercado na Europa. Lá eles precisam de 3 mil produtores para fazer o mesmo volume, né? E assim, por que eu estou falando isso? Porque quando eu peguei o protocolo e comecei a fazer os checklists aqui, era todo mundo, o protocolo é até 100 pontos. Era 85, 90, 95. Por quê? Porque nós temos um requisito legal que é uma coisa de louco, entendeu? Que é uma coisa que e não é ruim, tá? Eu não estou criticando, eu estou dizendo assim, que é positivo e a gente tem que precificar isso, usar isso de maneira positiva para nós. Porque o nosso requisito legal, que a gente já faz, normalmente é bastante, né? Em termos de adequação para esses protocolos internacionais. Na análise, os caras não tem nada, não tem outorga de água, não tem licença, não tem nada. Aqui, quanta coisa a gente tem?
Então, quer dizer, pô, será que é tão ruim a FEPAM? A FEPAM, ela faz o controle dela, ela nos ajuda. Como é que nós conseguimos precificar isso, montar isso de uma maneira que vai nos trazer um benefício, né? Então, pô, a gente tem, em termos do negócio do arroz, pô, nós temos aqui, eu já falei para os caras, já fiz call com eles, nós estamos tentando trazer recursos de lá, vamos fornecer o arroz do Brasil para o supermercado na Europa. Isso aí nós botamos 2 produtores, bota não sei quantos containers lá, dá para fazer, entendeu? Tá pronto, claro, nós vamos precisar melhorar um pouco a gestão aqui e ali, mas a gente tem essa condição, e disso estou falando assim, de todo o agro brasileiro. Pô, vocês têm aí na região, eu desconheço, realmente quero entender mais, por exemplo, tem o negócio das uvas aí, pô, tanto de licenciamento, de organização que o produtor de uva tem. Então, quer dizer, será que nós vamos ter uma oportunidade para uma uva certificada, para um vinho? Eu vi que já teve alguma coisa de vinho orgânico, uma coisa assim. Quer dizer, quais são as outras cadeias que vocês têm aí? Digo para vocês, cara, eu tenho total interesse de olhar essas questões, tá? Está começando agora, só para complementar, a gente está começando agora um negócio de controle biológico de pragas com utilização de drones, tá? Com aplicação, dispersão de biológico em drone, e é um negócio que a gente está vendo um potencial enorme na agricultura familiar, que entrega ao varejo, que tem produto agregado, que trabalha com produto orgânico, né? Que é uma coisa não química. De novo, não sou contra o químico fez o milagre do Cerrado foi em cima do químico. O boom da agricultura brasileira foi em cima do químico, mas hoje tu tem mercado para o não químico, e esse mercado para o não químico é crescente. Então é uma coisa que a gente tem muito interesse em fomentar, até por uma questão de redução de custo, por uma questão de espaço diferenciado na gôndola do supermercado, e é uma coisa que eu acredito que tenha muito potencial aí. E a gente tem olhado muito em como que a gente consegue embalar essas cadeias que já têm tantos requisitos. Cara, no Brasil, o agricultor brasileiro é um herói, né? Quer dizer, como é que a gente consegue embalar isso de uma maneira que a gente consiga vender isso melhor? Deixa eu só descer. Eu vou pegar o carregador. Um segundo. Bateria aqui. Eu posso aproveitar e fazer só um comentário rápido sobre o tema, né? Não vou fazer nenhuma pergunta, só um comentário assim, da necessidade de a gente estreitar esse diálogo, né? Não é positivo para o Brasil os profissionais e os acadêmicos ligados ao agro e ligados à questão ambiental tratarem assim da questão como se fossem 2 setores inimigos, né, adversários, porque tanto as soluções quanto os problemas estão necessariamente interligados, né? Então nós temos que fugir dos estereótipos. Eu estou me dirigindo agora mais aos docentes, principalmente, né? É muito importante a gente entender, conhecer e dialogar, né? E quando houverem divergências, a divergência é saudável, né? Só um comentário para todo o público, e Matias também, né? Quando os alunos procuram para escrever suas dissertações e tese, né? A gente sempre se preocupa muito do aluno não fazer um trabalho muito unilateral, né? Então, por exemplo, o aluno vai estudar a questão dos agrotóxicos. O Brasil está liberando muitos agrotóxicos e tem uma discussão sobre isso. Tá, como é que eu vou estudar isso, né? Cara, você vai estudar tudo que tem sobre esse assunto. Você vai conversar com todo mundo que você pode conversar sobre esse assunto. Você não vai conversar só com quem é contra agrotóxico, por tais e tal. Não, você vai conversar com quem é contra, com quem é a favor, com quem... Você vai conversar com o técnico da área agronômica, etc. Né? Então, durante muito tempo na academia, especialmente no direito ambiental, sempre teve um preconceito muito grande em relação ao agronegócio. Então, existe ainda muito forte, né, um certo preconceito. Por outro lado, também eu participei de eventos que percebia um preconceito muito grande do agronegócio em relação ao direito ambiental. Eu acho que, assim, concordando com tudo que vocês disseram, eu acho que esse é um ponto importante da nossa fala, da nossa conversa hoje aqui, né? Mostrar que as coisas avançam, que as coisas têm que mudar, que a mentalidade das pessoas tem que mudar, e é muito importante. Nós estamos num país numa situação de divergência em tudo, né? Nós temos que buscar convergências, porque o Brasil está inserido num contexto maior,
não é um umbigo do mundo, a gente está inserido num contexto, e a realidade mundial é uma população de 7 bilhões de pessoas que vai aumentar logo para 10 bilhões de pessoas, e aí você precisa alimentar esse povo todo, precisa gerar energia. Então, tanto que a discussão que a gente já fez, até na nomenclatura do curso, né, parece que a gente está voltando para os anos 80, seria um direito ambiental e dos recursos naturais, porque a gente tem que planejar a forma com que a gente vai utilizar esses recursos naturais, seja a partir da escassez desses recursos, seja a partir do impacto disso sobre os ecossistemas, né? Mas o nosso mestrado em Direito Ambiental, ele busca ter essa característica, assim, Matias, de ouvir todos os segmentos, de ouvir todas as atividades, todos os lados, né? Nós tivemos palestra sobre energia nuclear já, né? Tivemos palestra sobre energia nuclear, nós fomos às vezes foi uma das últimas palestras da energia nuclear. Nós tivemos palestras sobre direito do mar, né? Nós tivemos palestras sobre direito dos desastres, nós tivemos palestras sobre sustentabilidade no agronegócio, e são previstas, vai ter palestra sobre questões urbanísticas, todos os aspectos a gente vai trazer, né? E a gente não tem, assim, não é da nossa, digamos assim, perspectiva, ter um alinhamento ideológico muito forte, assim, de dizer, olha, se você não faz parte, não pensa como a gente, você está fora. Não, pelo contrário. A ideia é que todo mundo participe, e por isso eu acho que está sendo muito boa essa experiência contigo. Eu acho muito legal vocês promoverem esse tipo de diálogo, né? Eu acho que a questão da sustentabilidade é importante, mas tem vários outros aspectos do direito, e o direito está em tudo, né? E eu acho muito legal essa questão das renováveis, né? As energias renováveis é uma questão importante aí, que a gente tem uma oportunidade grande no Brasil. Eu acho também que essa conexão aí com o setor privado é vital para o aluno, quer dizer, não chegar na hora que está se formando lá e cair aí para entender como é que funciona. Então, pegar pessoas que estão no dia a dia, que entendem essa dificuldade, ajudam muito no entendimento e até no direcionamento de carreira, né, de linha de trabalho que quer seguir. E, enfim, a gente fica muito feliz aí com a oportunidade de estar participando aí do evento, né? Espero poder ter colaborado um pouco aí com o entendimento aí dos alunos aí, de todos vocês. Dizer que a gente está à disposição aí para precisar aí para participar de alguma pesquisa, alguma coisa. Eu tenho particularmente muito interesse de conhecer mais as coisas por aqui, porque como eu saí do Marfrig e voltei para cá, eu passei uns 3 anos correndo um pouco, e as oportunidades que eu consegui foram muito ligadas à Brasil Central. Então eu tenho um planejamento aí de tentar entrar um pouco na serra. A gente tem a segunda maior produção de soja no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, e a ideia é que a gente consiga trazer esses conceitos de soja responsável e de padrão FEFAC, padrão RTES para cá. Eu acho que a gente tem todo o potencial aqui. De novo, a gente não tem a Amazônia aqui, se for pegar a área consolidada no norte do estado. E eu vejo isso como uma oportunidade. Até a gente pode ter uma linha de estudo no Pampa, e eu acho que a gente tem uma oportunidade aí para pensar a questão da soja. Tá? Isso eu tenho convicção disso. Eu não vi ninguém fazendo isso aí ainda. O negócio está muito focado lá em cima por causa de Amazônia e Cerrado. Então, aqui eu acho que a gente tem uma vantagem competitiva, que o produtor já é muito organizado, né, por ser sulista, por ser área consolidada e por estar do lado do porto. Entendeu? Então, se algum aluno quiser estudar isso aí, ou se tiver o interesse da própria academia de olhar para esse tema aí, a gente tem todo o interesse, a questão da certificação, enfim, o que a gente puder. Eu acho que a gente pode tomar esse evento como uma parte inicial aí de uma cooperação talvez um pouco mais ampla, no sentido de se apoiar mutuamente, né? A gente precisa também de muito do conhecimento, do entendimento, do preparo da academia para poder tocar as coisas, e eu acho que vocês trazem muitas perspectivas que a gente muitas vezes no dia a dia não enxerga, e eu queria dizer que para mim também, da mesma forma, foi muito enriquecedor e muito interessante pegar as opiniões de vocês e o entendimento. Eu acho que isso aí, da mesma forma, nos ajuda bastante a direcionar o negócio e as atividades do dia a dia. De novo, muito obrigado. Obrigado, Matias. Eu passo a palavra à Cristiane. Então, agradecemos a participação de todos, agradeço a organização deste evento, ao professor Ayrton, ao professor Alexandre, ao professor Clóvis, ao mestrando Ismael, e um agradecimento especial ao palestrante Matias Almeida,
Acompanhe nosso canal Café com Pesquisa no YouTube. Desejamos uma excelente semana a todos e a todas. Aguardamos vocês nos próximos Cafés com Pesquisa. Professora Ayrton, a palavra está com o senhor. Um abraço a todos, muito obrigado. E é isso aí, continuamos com as nossas atividades. Uma boa semana a todos. Um abração. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço.